Fala galera, tudo bem? Bem, vamos trabalhar hoje a parte de trigonometria, tá? No triângulo retângulo, beleza, pessoal? Então, aqui a princípio a gente vai pegar mais ou menos a ideia dos conceitos, elementos e o Teorema de Pitágoras, o tão conhecido Teorema de Pitágoras, beleza? Então, olha só, eu tenho aqui um triângulo retângulo, beleza? E os lados deles, os lados dele é o lado A, B e o C, beleza? Tranquilo? Os ângulos são os ângulos, tá aqui, ó, BAC, tá, ó, BAC, nesse caso aqui, ó, o ângulo A, aqui, ó, próximo aqui, ó, o vértice A, é o ângulo de 90 graus, beleza? Então, aqui, ó, é o ângulo de 90 graus, ele é importante pra gente, porque a gente está estudando no triângulo retângulo, tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, beleza? E aqui tá a medida dos lados. Os lados A, o lado B e o lado C, tá? É importante para a gente usar aqui no que a gente vai estar falando a partir de agora, tá? Primeiro, o Teorema de Pitágoras, tá? Que diz o seguinte, ó. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? Bem, o que você vai identificar aqui, né? Talvez você ainda não conheça, é o que é a hipotenusa e o que são os catetos, tá? A hipotenusa, pessoal, é o maior lado do triângulo retângulo, beleza? Então, eu tenho aqui, ó, o lado A, que é o maior. Como é que eu sei que o lado A é o maior? Porque o maior lado está sempre de frente para o maior ângulo do triângulo. Então, aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus, tá? Ah, como é que eu sei que esse aqui é o maior ângulo, tá? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, esse ângulo aqui de cima e esse ângulo aqui de baixo, eles têm que ser menor que 90 graus para dar 180 graus. Beleza? Para que a soma dê menor que 180 graus. Ou igual a 180 graus, ok? Então, ó, preste atenção. Eu tenho aqui o ângulo de 90 graus. Quem é que está de frente para ele, ó? É o A. Então, A é o maior ângulo ali, o maior lado do triângulo, beleza? Porque o ângulo de 90 graus é o maior ângulo. Tranquilo? Então, já identifiquei quem é a hipotenusa. A hipotenusa é o maior lado de um triângulo retângulo, ok? Aí, ó, o teorema dele diz o seguinte, ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, beleza? Que é isso aqui, ó, o quadrado da hipotenusa, ó, o quadrado de A é igual ao quadrado de B mais o quadrado de C. Beleza? Esse é o Teorema de Pitágoras. Aí eu coloquei um exemplozinho aqui, ó, para a gente poder estar trabalhando. Assim, ó, um avião percorre a distância 5.000 metros inclinado. Beleza? Então, ele tem inclinação assim, ó. Vou fazer aqui mais ou menos. Essa aqui é a inclinação, tá? Isso aqui dá 5.000 metros. Beleza? 5.000 metros. Aí, ele diz o seguinte, ó. Inclinado em relação ao solo percorre 3.000 metros. Então, isso aqui, ó. 3.000 metros, tá? Vou botar aqui, ó. 3.000 metros. Aí ele pergunta o quê? Determine a altura do avião. A altura do avião é em relação ao solo. Aqui, ó. Altura, x. Formou-se um triângulo retângulo, certo? Aqui tá pequenininho, espremidinho, mas dá pra ver aí. Eu acredito que dê pra ver, porque aqui tá 5.000 metros, aqui embaixo 3.000 metros, ele quer saber a altura, eu vou chamar de x. Concorda comigo que 5.000 metros é a mesma coisa que 5km, 5 quilômetros? Concorda comigo que 3.000 metros é a mesma coisa que 3 km? Certo? Então eu posso fazer usando quilômetros, beleza? Aí, se forma um ângulo aqui, ó, um ângulo reto, beleza? Nesse triângulo aqui. Formando um ângulo reto, porque a altura, né? A altura, vou botar aqui mais ou menos o desenho para você ver, ó. Vou botar aqui do lado. Ó, ficou isso aqui. Aqui 3.000 metros e aqui 5.000 metros. Beleza? Ele quer saber a altura e formou um ângulo de 90 graus ali. Eu posso usar o Teorema de Pitágoras, que diz o seguinte, ó.
O quadrado da hipotenusa, quem é a hipotenusa? Ó, 5.000, ou seja, 5, que é a mesma coisa que 5 km. Então, vou colocar aqui, ó, 5 ao quadrado é igual, que é o quadrado da hipotenusa, é igual à soma do quadrado dos catetos. Quais são os catetos? Ó, o 3 aqui embaixo, ó, isso aqui é a mesma coisa que 3 km. E aqui é o x, então eu vou botar, ó, 3 ao quadrado mais x ao quadrado. Quanto que é 5 ao quadrado? 5 ao quadrado é a mesma coisa que 25, igual a 3 ao quadrado, que é a mesma coisa que 9, mais x ao quadrado. Fazendo isso aqui, eu vou pegar o 9 e vou passar para o outro lado, vai ficar 25 menos 9, certo? Que é igual a 16. Então, x ao quadrado é igual a 16. Então, quanto vale o x? X é igual a raiz de 16. X é igual a 4 quilômetros. Beleza? É a altura que ele está, ou 4.000 metros. Beleza? Tranquilo? Beleza. Aí a gente chega aqui no triângulo retângulo e nas suas razões trigonométricas, tá? Quais são as razões trigonométricas? Eu coloquei aqui a abreviação para que você entendesse, tá? Aqui é o seno do ângulo alfa, cosseno do ângulo alfa, tangente do ângulo alfa. Vou botar o igual aqui. E aqui, seno de beta, cosseno de beta e tangente de beta, tá? São as abreviações. Beleza? Essas são as razões trigonométricas. O que diz as razões trigonométricas em relação ao seno, tá? Ó, eu tenho aqui o ângulo alfa, beleza? Aqui, ó, esse aqui é o ângulo alfa. A relação do ângulo seno, aliás, a relação de seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Primeiro, vamos identificar a hipotenusa, tá? Hipotenusa, lembrando, é a medida dos lados, beleza? Então, ó, o ângulo de 90 graus está aqui, a hipotenusa é quem? Ó, o A. Então, ó, qual é a relação do seno? É o cateto oposto a ele, ao ângulo, sobre a hipotenusa. Beleza? Então, ó, preste atenção. Olhando aqui, ó, seno de alfa. Ó, o alfa está aqui. Qual é o cateto que está de frente? O cateto oposto é o cateto que está de frente, ó. Que está de frente a ele. É o B. Então, ó, o seno de alfa vai ser quem? B sobre a hipotenusa. A. Olha lá. Então, ó, seno, mais uma vez, a relação é cateto oposto, cateto que está de frente para ele, sobre a hipotenusa. Hipotenusa é o A. Beleza? Quem é o cosseno? O cosseno, vou botar até aqui de cor diferente. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? Cateto adjacente é o cateto que está do lado dele. Ó. O ângulo alfa está aqui. Quem é que está do lado dele? É o C. Então, ó, é o C sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o A. Beleza? E qual é a relação da tangente? A relação da tangente é o cateto oposto, ó, ao alfa. Estou sempre usando o alfa aqui, ó. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, aqui vai ficar B sobre C. Beleza? Agora aqui, ó. Seno de beta. O seno de beta, beta agora está aqui em cima. É a mesma relação que o seno de alfa. Porém, agora a visão está diferente, ó. Quem é que está de frente para beta, ó? Não é C? E quem é que está do lado de beta? Não é B? Então, ó, o cateto oposto é quem? Cateto oposto é o C. Então, ó, C. Quem é a hipotenusa? Continua sendo A. Olha lá. Beleza? Agora, cateto adjacente, cosseno de beta, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente a beta? Ó, beta está aqui. Quem é que está do lado dele? Ó, B. Então, vai ficar B sobre a hipotenusa A. Quem é a tangente de beta? Tangente de beta é o cateto oposto a beta, ó, é o C, sobre a hipotenusa, B. Então, ó, vai ficar C sobre B.
Beleza? Percebe o seguinte, ó, que aqui, ó, foi dando o contrário, ó. Beleza? Tranquilo? Aí eu coloquei os ângulos notáveis que provavelmente você já ouviu a musiquinha, né, desses ângulos aqui, né? Não preciso cantar, você já conhece. Se não conhece, tira um print da tela e copie isso aqui no seu caderno, ó. Isso aqui é muito importante e você precisa saber, quanto vale cada um. Por exemplo, o seno de 30 graus. Vale quanto? Meio. O seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E assim até a tangente de 60. Beleza? Coloquei um exemplo aqui pra gente poder pôr isso em prática. Ó, uma rampa plana de 36 metros de comprimento faz um ângulo de 30 graus com o plano horizontal. Então, ó, tem duas informações aqui, ó. Uma rampa, vou botar aqui, rampa plana, tá? Faz um ângulo com o solo horizontal. Horizontal é assim, tá, pessoal? Deitado, ó, horizontal, vertical, beleza? E diagonal aqui, ó, inclinado, que é o que ele tá falando aqui, ó, a inclinação. Então, ó, eu tenho aqui, ó, plano horizontal. Aí eu tenho aqui, ó, a rampa, tá? Saiu mais ou menos aqui assim, ó. Tá meio tortinho, mas dá pra entender. Beleza? Aí aqui, ó, formou na horizontal. Ó, isso aqui. Ele disse que forma um ângulo de 30 graus. Aqui, ó, então, vale 30 graus, beleza? Aí, vamos continuar lendo. Formou com o plano horizontal. Uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente de... Ó, então, ó, subir a rampa todinha é isso aqui, ó, chegar aqui no topo. Tá perguntando qual é a altura que ela atinge. Ó, se é a altura, então isso vai ficar o quê? Um ângulo de 90 graus, beleza? E disse que a rampa vale 36 metros. Então aqui, ó, 36 metros, beleza? Ele quer saber quem? A altura, x. Aí, eu vou precisar ver qual relação usar. Qual relação eu uso aqui, ó? Eu tenho um ângulo aqui, ó, e tenho um cateto e a hipotenusa. Mas eu preciso saber que cateto é esse. Que cateto é esse que está de frente para ele? Lembra que eu falei que o cateto que está de frente é o oposto? E, ó, e quem é esse 36 aqui, ó? Quem é que está de frente para o ângulo de 90 graus, ó? Sempre a hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa, ó, qual relação eu uso? Ó, aqui, ó. Seno. Então, eu vou fazer assim, ó. Seno de 30 graus é igual ao cateto oposto x sobre a hipotenusa 36. Aí, o que eu vou observar agora? Vou lá nos ângulos notáveis e ver quanto vale o seno de 30 graus. Ó. Seno 30 graus é igual a meio. Então, vai ficar assim, ó. 1 sobre 2. Eu substituí o seno de 30 graus por quem? 1 sobre 2. Isso tem que ser igual a quem? X sobre 36. Multiplico cruzado, vai ficar 2x igual a 36. Então, quanto vale o x? Ó, passo 2 para o outro lado dividindo. 36 dividido por 2, 18 metros. É a altura que a pessoa se encontra. É a opção E. Beleza, galera? Bem, é isso. A princípio é isso, na verdade, porque a gente vai falar sobre outros assuntos em trigonometria, tá? Isso aqui é o princípio básico dela. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Um abraço.